O censo de 2010 mostrou o retrato das religiões no Brasil. De acordo com dados do IBGE, o número de pessoas que se declararam católicas no país era de 64,6%, uma redução de um pouco mais de 10% em comparação com o ano 2000. Já o percentual de evangélicos subiu de 14,7% para 22,2% em 2010. Entre os principais dados, quase 4 milhões de brasileiros seguiam o espiritismo e mais de 407 mil pessoas se declararam adeptas da Umbanda no Brasil. Como será o panorama das religiões com o resultado do censo 2022? Diante desse quadro, vemos a grande diversidade religiosa no país. De que forma as diferentes religiões enxergam o Natal e a virada do ano? Qual o significado dessas datas? E de que forma podemos juntos encontrar a nossa paz? Você é nosso convidado para acompanhar a discussão. Fique com a gente. Olá para você que acompanha a TV Câmara. O significado do Natal para as diferentes religiões é o tema do debate de hoje. E para enriquecer a nossa conversa, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Câmara o pastor da Igreja Assembleia de Deus, João Souza. Junto a ele, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Juarez. O presidente da Organização Nacional Budista Caminho do Diamante. Não, esse aí quem está falando é o pai Tito de Xangô, que é pai de santo, e é também a participação do Felipe Schneider Viaro, que é presidente da Organização Nacional Budista Caminho do Diamante. Agora sim, o Felipe aparecendo pra gente. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Diferentes filosofias, diferentes religiões, pontos de vista, mas que convergem para um bem comum, né? O bem da nossa sociedade. A gente quer começar com cada um de vocês entendendo, compreendendo, trazendo para o nosso público o significado que o Natal tem. A gente tem uma origem, uma comemoração, digamos assim, cristã muito forte, né, do bispo, com relação à comemoração do Natal, que, segundo, né, o cristianismo, é o nascimento de Jesus Cristo, e é um momento onde as pessoas costumam se reunir, festejar, celebrar, e há muito tempo essa data tem sido comemorada, e inclusive o próprio comércio se incorporou disso, um momento de troca de presentes também. Como é que tem sido ao longo dos anos essa data para vocês? Bem-vindo. Primeiramente, uma alegria estar aqui, né? Compartilhando esse momento com todos, inclusive de outras crenças, religiões. O Natal sempre é um tempo de esperança, ou renovar a esperança. É um tempo de expectativa também, de preparação para relembrar que Deus está entre nós, não é? Caminha conosco, nos anima na tribulação, nos erros, alegra conosco, entristece conosco, enfim. É um tempo de esperança, de paz, de solidariedade, porque nesse clima de final de ano sempre há um coração mais sensível para a necessidade do outro, não é? Então algumas campanhas também são feitas, troca de presentes, como você falou, é uma forma de demonstrar um carinho, um amor para com quem nós gostamos, amamos, e também para aqueles que geralmente não têm como ganhar presentes, né? Muitos fazem assim campanhas, cestas ou sacolas de presentes para as crianças, enfim, são várias as iniciativas e isso é muito positivo. Pastor João, para os evangélicos, como que essa data ela é celebrada junto com os fiéis, quem acompanha na igreja, como é que tem sido? Bem-vindo. Obrigado. Bem, deixa eu primeiramente falar que eu represento aqui não só a Assembleia de Deus, eu represento o Conselho Intermunicipal de Pastores Evangélicos de Porto Alegre. Até mesmo o Hamilton Sosmaier, que é o presidente da Câmara hoje, já foi nosso presidente antes de ingressar na política. Então, creio que nós, os evangélicos, nós temos a mesma orientação, o mesmo sentimento que os católicos têm.
porque são os mesmos cânticos que nos unem e os mesmos textos bíblicos que nós usamos. Então, no meio evangélico, isso é muito forte, porque as igrejas fazem presépio vivo, fazem encenações do Natal, desde as classes pequeninhas das crianças até festividades maiores com coral, orquestra, como nós vamos ter esse ano, tem coral, tem a orquestra, parte dos integrantes da OSPA, que vão tocar na festividade do Natal, corais cantando. Então, para nós, assim, o Natal é sempre um tempo de muita festividade, porque celebramos a encarnação de Deus, Cristo habitando entre os homens. Essa é a nossa mensagem. E olhando já para o budismo já, Felipe, de que forma que vocês compreendem esse Natal e se essa data para vocês tem algum significado? Bem-vindo. Obrigado, Felipe, pelo convite, por estar participando aqui. E acho bem interessante realmente a gente fazer essa troca para poder, enfim, trazer essas questões e ver como são os diferentes pontos de vista em relação a isso, né? No budismo, o budismo, na verdade, ele é uma religião mais antiga que o cristianismo. Então, o Natal, por si só, é um feriado cristão mesmo. Só que para nós acaba que a gente acaba celebrando de uma maneira, porque o budismo ele vem, começou na Índia, depois se espalhou por outros lugares, e por onde ele foi, ele acabou assumindo a roupagem cultural do lugar. Então a gente reconhece que naturalmente o Natal e o feriado do Natal, ele é uma coisa que ele traz uma identidade para a nossa cultura ocidental, né? Então a gente acaba comemorando, a gente tem árvore de Natal também, a gente também faz essas coisas, mas o significado não é exatamente o mesmo, porque as nossas visões são diferentes, as nossas crenças são diferentes. Então acaba que é um momento para nós, é mais um momento de união, um momento de compartilhar com a família, aquelas coisas normais que a gente tem com a nossa sociedade ocidental. E a gente aproveita para fortalecer bons desejos, a gente aproveita para trabalhar com paixão e trabalhar outros sentimentos nobres que eu acho que são comuns em praticamente todas as religiões, né? Tem alguma data que marca o nascimento do Buda que vocês também celebram? Tem o Vesak, que ele acontece na lua cheia de maio, se eu não me engano. Então é o ano novo do calendário tibetano, é o ano novo budista. Ele acaba... Que no caso, pelo budismo, não tem o Natal em si, não existe essa celebração. Então, por exemplo, a gente comemora aqui no Ocidente porque a gente está na sociedade ocidental, mas no Oriente, onde talvez na Índia, em outros lugares que não teria o sentido comemorar o Natal, provavelmente eles não devem comemorar. Pois é, pai Tito, para a Umbanda, como é que essa data ela é celebrada ali, diante tantos rituais que a gente observa, que vocês se dedicam a fazer? Bem-vindo. Obrigado. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Nós manifestamos a nossa fé da mesma maneira que a maioria dos umbandistas no Brasil todo, pelo sincretismo religioso, muitas imagens católicas e muitas também festas católicas acabam se confundindo com a nossa. Também sou afro, né, da matriz afro, então temos os nossos orixás também, as datas se confundem, mas eu acredito que o Natal ela é para nós uma oportunidade de nos reconciliarmos com aqueles que nós amamos e muitas vezes deixamos durante o ano de lado. É um momento de sentarmos à mesa, é um momento de abraçarmos, é um momento até de perdoarmos. Eu noto muito isso, a minha família é plural, tem pessoas evangélicas, tem católicos, tem espíritas, mas é um momento em que nós esquecemos as nossas diferenças e exaltamos aquilo que nos agrega, nos soma. E é um momento de perdoar, de reconciliar. Então o Natal ele não é diferente para nós, como a Páscoa, como todos os outros eventos. Nós aqui comemoramos e para mim é uma oportunidade de estar nesse momento refletindo por tudo aquilo que passamos durante o ano. E sob esse ponto de vista religioso, para vocês o Natal, a gente entende que para o cristianismo também tem essa importância do nascimento de Jesus Cristo. Para vocês, qual é o significado? Não, como nós, na Umbanda, Oxalá, e também na matriz afro, Oxalá seria, no sincretismo, uma mistura com Jesus. Então, muitos acabam com essa mistura da cultura, o Natal faz parte. Até, por sinal, a Páscoa,
e outras datas. Agora teremos dia 8 de dezembro a grande festa aqui em Ipanema da Mãe Oxum, que também tem a Nossa Senhora, então acaba se confundindo essas datas. Então, para nós, o Natal, eu acho que ele vai muito além só do nascimento de Jesus, ele vai a questão de tudo que envolve, né? O amor, o perdoar, a reflexão da solidariedade, como o irmão, o padre Juarez falou, né? A questão de também nós olharmos ao próximo, praticarmos a caridade é importante. Pois é, falando com o bispo sobre isso, porque a gente ouviu aqui, desculpa Felipe, a gente ouviu diferentes visões, assim, até interessante do próprio budismo, né, falando sobre isso, que mesmo não tendo um significado para eles, acaba que existe um significado por trás, porque é um momento em que a gente até sente uma energia diferente, bispo. No mundo inteiro, no momento de união, a gente sente até esse calor humano muito próximo das pessoas. E isso que a gente tem visto cada vez mais. É interessante estudar um pouco a origem da festa, né? Porque ela está associada até com a natureza. Não sei se alguém já ouviu falar dos nossos aqui, mas creio que sim, porque em poucas palavras seria primavera, verão, inverno. Tecnicamente eles chamam de solstício, né? Solstício de inverno, solstício de verão, que marca um pouco a mudança das estações. Então, por exemplo, a Páscoa cristã, ela é celebrada não no solstício, mas no equinócio, porque marca a primavera, né? No hemisfério norte. Primavera, porque a própria natureza estará também desabrochando para a vida, né? Saindo do fechado, né? Para fora. Muitos animais hibernam no inverno, né? Então, quando está chegando ali a primavera, eles desabrocham, né? É como se fosse uma flor florindo, o Cristo saindo da morte para a vida. É mais ou menos assim. A natureza está junto com as nossas liturgias, né? Não sei se no budismo é assim também, mas deve ser, porque no calendário chinês, se não me falha a memória, eles iniciam o ano justamente agora, né? Com o final do inverno, se não me falha a memória, ou com o início do verão, algo assim. É um calendário diferente. Então, nessa época, no hemisfério norte, porque sempre o hemisfério norte é que está determinando, o hemisfério sul veio depois, o hemisfério norte, Natal, seria então o tempo do inverno, que explica-se com toda aquela alimentação forte, né, que nós pegamos de presente, né, simplesmente colocamos no nosso mundo de verão as comidas de inverno. Então, o clima é mais de reunir famílias, solidariedade. E claro que aqui ganhou uma conotação diferenciada, né? Porque também estamos no final de ano, aquela festa de conclusão de cursos, formaturas. Eu acho até positivo, porque na Itália, por exemplo, na Europa em si, eles têm que fazer um intervalo até acadêmico, né? Para celebrar final de ano, para celebrar Natal, e depois retomam. E o final do ano é lá para julho, por exemplo, né? Que é o verão deles. Então, a natureza, de certa forma, também ajuda a celebrar, né? É importante o senhor falar sobre a natureza e como ela está incorporada na nossa vida, não tem como escapar disso. Porque, por outro lado também, pastor, nesse momento eu até lhe pergunto, muitos fiéis lhe procuram mais para falar, desabafar, tem uma procura um pouco maior nessa época do ano, até para poder fugir daquilo que é considerado pecado também? Não tanto, né? A agenda pastoral ela é ocupada o ano inteiro com aconselhamento. E até tem um detalhe aí que no fim do ano, o Natal, as pessoas estão muito preocupadas com a família. E não procuram muito para aconselhamento pastoral. Não sei se essa é a sua experiência. Mas eu queria fazer uma pequena adendo ao que o Felipe falou sobre o budismo. Eu já andei pelo Oriente, né? E já presenciei, por exemplo, a Coreia do Sul era budista, hoje mais de 50% da população é cristã. E é interessante que eles também comemoram o Natal lá, né? E na China são 250 milhões de cristãos, apesar do regime comunista, mas eles celebram também o Natal lá. Na Índia, onde missionário
William Carey teve muitos anos atrás, também tem muitas comunidades que celebram o Natal. Né? O mundo cristianizado, por assim dizer. E eu tinha que fazer um adendo para ti, porque no Novo Testamento, no livro de Lucas, nós encontramos os 4 principais cânticos que celebram essa data. Primeiramente, o cântico dos anjos, né? Que anunciam aos pastores do campo, com aquele texto lindíssimo, eles estão cantando, diz a Bíblia, e eles cantavam um cântico, não é? A respeito de paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Outras versões dizem paz na terra aos de boa vontade. Eu fico mais com esta, porque depende da boa vontade dos homens. Aí depois você tem o cântico de Zacarias, que celebrou com alegria a notícia do nascimento de seu filho João Batista, o precursor de Cristo. E você tem o cântico de Maria, né, o Magnificat. E você tem o cântico de Simeão, agora despede em paz o teu servo. Então, os primeiros 2 capítulos de Lucas e também os primeiros 2 do livro de Mateus, eles trazem um panorama muito bonito sobre o nascimento de Cristo. E não devemos esquecer que Lucas é o principal historiador ali do Novo, apesar de médico, ele que escreveu todo o Evangelho de Lucas e escreveu todo o livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele é uma pessoa bem gabaritada para... Queria aproveitar que o senhor falou da Bíblia, porque até me chamou a atenção também, existe, né, toda essa cultura também da Bíblia. Para o budismo, como é que vocês entoam? O pastor falou sobre as canções, como que é no budismo? Existe algum livro sagrado? Como que vocês entoam algumas canções também, mantras, para poder chegar, né, nesse interior de cada um, que tá cada vez, eu acho, mais difícil de a gente chegar e se deparar com a gente mesmo. A pandemia teve aí e a gente foi obrigado a ficar com a gente mesmo e foi bem difícil, né, Felipe? Sim, na verdade, assim, o ensinamento do Buda ele é muito vasto, então o que se tem registro é um conjunto de livros que não foi deixado por ele, porque na verdade ele ensinou tudo oralmente. Então os alunos dele, depois que ele morreu, escreveram e criaram os volumes lá, que se chama o Tenjur, que é um conjunto de acho que 108 volumes de livros lá. Então isso foi depois traduzido e depois se fez o Tenjur, que é os comentários dos mestres sobre isso. Aí o budismo se espalhou sobre várias áreas, no Oriente primeiro e depois veio para o Ocidente. Então o ensinamento ele é muito vasto e é muito difícil tu navegar por todo esse conteúdo, né? O que nós temos hoje, o que nós recebemos, é que, eu vou voltar naquele tema que eu trouxe antes, né? Que o ensinamento ele acabou se adaptando às culturas, né? E até o pastor estava falando antes ali, a gente estava conversando sobre o que agora... me deu branco o que a gente estava falando, mas é sobre... sim, sobre o que ele falou do pessoal de Três Coroas, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, nós e Três Coroas, nós somos uma linhagem do budismo ocidental que se adaptou ao nosso contexto ocidental. O pastor perguntou se o Felipe era de Três Coroas, porque nós temos um centro budista, mas o Felipe não é dessa linhagem, até é dessa linhagem... Budismo Caminho do Diamante. Que é diferente. Exatamente. Mas vocês não se submetem lá não seria um sínodo, não seria um sínodo, não seria... Não, a gente é como se fosse, a gente é amigos. E aí é que tá, cada um segue um método um pouco diferente, de acordo com tendências diferentes. E só para concluir essa questão que tu perguntou, eles, por exemplo, eles trazem um ensinamento que ele é muito baseado, assim, ainda na cultura tibetana. Então eles vão fazer os cânticos, as meditações, tudo em tibetano, porque é como o lama deles trouxe e espalhou e continua assim. Eles são mais tradicionais do que nós, por exemplo. Eu venho dessa linhagem do Caminho do Diamante, que já é trazido por um lama ocidental que pegou os ensinamentos no Tibete e ele trouxe para cá, se espalhou muito na Europa e tem no Brasil alguns centros. E a gente faz tudo na nossa língua, a não ser alguns mantras que a gente usa em tibetano, que aí não tem sentido tu traduzir, porque aquilo já carrega um poder e uma energia. E para nós os mantras eles é um acesso a qualidades que tu tem interiores, qualidades da tua mente. Então a gente usa, por exemplo, no Natal, é uma época muito propícia para usar um mantra da compaixão.
Então a gente usa o mantra da compaixão, nas nossas meditações nós usamos outros mantras. E a gente tem alguns sons, algumas pujas que se diz que é cantos, que são os sagrados, que também tem essa mesma função. Que interessante a gente pensar sobre isso. Ele falou sobre compaixão. De certa maneira, a gente pode dizer que todos nós aqui, nessa época, também buscamos a compaixão. Às vezes a gente passou por um ano tão pesado e tem muita gente que precisa de ajuda ainda. Olhar para esse outro do lado da gente. E assim, Pai, como fazer com que essa solidariedade não fique só em dezembro também e se amplie para todo ano? Porque a gente vê muitas pessoas em dezembro sendo solidárias, né, doando alimentos, roupas, mas aí parece que acaba dezembro e só fica nisso. Tem janeiro, fevereiro. Nós, na nossa manifestação de fé, na Umbanda e na Nação Afro, a gente vê que esse período é o período que eles mais procuram, as pessoas mais procuram para realizar suas limpezas de final do ano, também procuram questão das previsões, que eu acredito que também, acho que a previsão quem faz somos nós mesmos com as nossas escolhas, mas procuram muito. E nosso centro, nós notamos que nesse período do Natal é onde as pessoas mais estão dispostas a realizar a caridade, né? No passado, por exemplo, nós entregamos 8.000 brinquedos ali na Zona Sul de Porto Alegre. Então, parece que as pessoas estão mais abertas a isso. Até fizemos um trabalho junto com o Rabino Gershon, que é do judaísmo, que nem tem essa prática do Natal, mas no fim, pela cultura junto, acabamos fazendo essa solidariedade, essa caridade. Mas notamos que realmente esse período é o que mais se manifesta a caridade. E o desafio é que isso fique ainda, continue enraizado durante os meses. Nós fazemos ação solidária todo mês, mas notamos que digamos que o envolvimento, a pessoa estar aberta à prática da caridade é maior no Natal e na Páscoa. A gente ouviu algumas pessoas aqui que circulam pelo parlamento da capital sobre o significado do Natal, desse fim de ano. A gente vai ouvir agora o depoimento dessas pessoas, que para cada uma delas isso significa. Vamos acompanhar. Olha, é o nascimento de Cristo, né? O nascimento de Deus para nós, para minha família. A gente participa muito do Natal. Nós temos grupo de Natal, tudo em função do Natal. As crianças desde pequenininhas aprendem e é aquela surpresa o Natal. E a gente procura, os que não têm, a gente procura ajudar, a gente convida para a nossa festa. É uma festa meio fechada, mas é que nós somos um grupo de 50, então é uma festa fechada. Mas para mim o Natal é maravilhoso, sempre foi. Mesmo nas situações ruins, a gente procura fazer sempre tudo se dar bem. Natal significa a união da família, né? Onde a gente reúne, consegue reunir a família, ceiar, confraternizar. Mas também é um momento de reflexão, né? Porque a gente pensa também em muitas pessoas que não têm uma família, pessoas que moram debaixo da ponte, que moram na rua, que não têm uma ceia, que não têm uma roupa limpa para vestir. Então, para mim, é um momento de reflexão. Natal, independente do significado religioso, para mim tem um significado de união, de congregação, de família, de amigos e de momento assim de dar uma parada e pensar naquilo tudo que a gente fez e no tanto mais que vem pela frente. É também um momento de reflexão. Acima de tudo, um momento de muita solidariedade, amor e congregação entre as pessoas que eu gosto de encontrar. Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente resgatar aquele verdadeiro espírito natalino e fazer uma doação, ajudar. Pode ser algo que não seja feito nos 365 dias, mas eu acho que é uma excelente oportunidade no dia 25. Natal é uma data hiper especial, família, reflexão, emoção, uma data sensacional. É sensacional. Pessoal aqui da Câmara, obrigado pelos depoimentos aí. A gente ouviu muitos depoimentos diferentes aí, mas todos também convergindo. União, reflexão. E, Bispo, teve algumas pessoas que não quiseram gravar, porque disseram que esse momento para elas era muito triste, que remetia a elas um momento de perda de pessoas.
E eu falei, mas justamente para algumas pessoas esse pode ser o significado também, e dependendo pode ser que isso seja ressignificado. Momento também de curar muitas coisas da gente também, né, Bispo? Sim, quando eu estava residindo em Brasília, antes de vir para cá, fui nomeado há pouco tempo, então lá nós tínhamos uma prática na paróquia onde nós trabalhávamos, na véspera do Natal, no dia 24, né, na ceia, convidar pessoas que morassem sozinhas, participantes da comunidade, mas que não tinham família próximo, justamente para evitar esse clima triste, né, para eles perceberem que, mesmo não tendo ninguém da família afetiva, eles tinham uma comunidade que unia com eles, né, que vivia junto, que ajudava. Era muito interessante essa experiência. Muitos talvez relembrem uma infância triste, algum trauma infantil, ou perdeu um ente querido justamente na festa de Natal. Tem relatos de logo depois da festa ou durante a festa, alguma morte súbita, e isso acaba ficando na memória, entristecendo. Mas o Natal é, como ouvimos ali, né, uma data sensacional que reúne outras famílias que não sejam necessariamente do laço sanguíneo. Pode ser a família da comunidade, senão essas crianças sem pais, sem tios, sem parentes, também iriam viver muito triste. Então é uma forma de nós ajudarmos também essas pessoas sozinhas na sociedade, né? Unindo as tristezas, vamos dizer assim, para juntos nos alegrarmos, porque é Deus que está presente, né? E Deus nos dá esse dom da vida, que é um grande presente. Resiliência também acho que é uma palavra bem importante de se pensar, porque pode ser que para muitas pessoas seja um momento em que as pessoas se obriguem a estar felizes, porque está todo mundo reunido, e se eu não me sinto feliz, eu sou obrigado a estar daqui a pouco com pessoas que eu não gosto, numa casa, numa ceia, com pessoas que durante todo o ano eu briguei, e eu tenho que naquele momento me reunir. Mas é uma oportunidade também de daqui a pouco poder fazer as pazes, quem sabe, daí para aqui, né, pastor, daqui no próximo ano não tenha mais briga. Paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Mas eu aproveitar a oportunidade que o bispo está aqui, um dos cânticos principais da época natalina, que tem algumas versões, Noite Feliz, ou Noite de Paz, Noite Silenciosa, foi um padre católico que fez, Franz Gruber. E é muito interessante a história dele, porque a neve estava muito alta, ele tinha que celebrar o culto de Natal, a missa de Natal na véspera, e o órgão da igreja quebrou e não estava funcionando direito. E o afinador, o cara que consertava o órgão, não podia chegar a tempo. E naquela época, fazer a liturgia com violão era uma coisa que não se permitia na igreja, tudo com órgão, né? E ele pegou o violão e escreveu Noite de Paz, Noite de Amor, que é um cântico que se tornou conhecido no mundo inteiro. E Franz Gruber, depois que escreveu, deixou a partitura em cima do órgão, e quando o consertador de órgãos veio, encontrou a partitura ali, pediu permissão, levou, começou... Onde nas paróquias que ele ia para consertar o órgão, ele deixava a partitura lá. E aí se espalhou o cântico pelo mundo inteiro, né? Então hoje usam em comerciais, usam de forma até abusiva, mas eu acho que ali aquele cântico do Franz Gruber relata bem o sentido do Natal. Esse momento do cântico, eu queria que o senhor destacasse nesse momento que, né, a pessoa lá na igreja está podendo cantar junto. Que conexão é essa que pode ser feita de estar repetindo aquelas palavras? Qual é a importância desse cântico aí? Porque o cântico, não existe só este, obviamente, né? Existem muitos outros cânticos natalinos, mas este é o principal deles, dada a maneira como ele foi escrito. E, pelo menos nas nossas congregações, a gente sempre encerra as programações do Natal, o culto de Natal, os teatros, com a igreja toda cantando, né? Noite Feliz, Noite Feliz. Uma versão diz, tudo dorme ao derredor. Né? Então, é muito interessante. Para a igreja celebra muito o Natal com cânticos de Natal.
Afinal de contas, cria-se uma egrégora ali de sentimentos também. É porque a igreja, eu digo para ti assim, a igreja, ela tem o maior acervo inódico do mundo. Ou eu diria acervo inódico não, mas musical. Os cânticos que a igreja tem exaltam muito mais. O bispo vai concordar comigo que começa lá com Kyrie eleison, já no 3º século, né? Que Senhor tem misericórdia de nós, e vai se prolongando pelo resto dos milênios. É muita história. Queria perguntar para o Felipe, do budismo, eu estou só chutando aqui o Felipe, desculpa, a gente está apertado aqui, a gente está em sintonia aqui com o coração quentinho, porque, Felipe, a gente está vendo muitas diferenças aqui e diferentes maneiras de celebrar e de pensar, e aí eu volto a falar sobre isso. Nesse final de ano virada, né, para um ano novo, mesmo diante das diferenças, como a gente faz para conseguir conviver com aquele que é diferente da gente e tentar ter uma vida um pouco melhor? Eu acho que esse é o grande desafio, né, de todos, do ser humano, na verdade, né? Isso vai além de qualquer religião. As religiões, elas te fornecem uma filosofia, uma orientação, métodos e tudo mais. Mas eu acredito que essa é uma base biológica, inclusive, do ser humano, né? A gente só conseguiu ter sucesso como espécie por causa dessa capacidade de colaborar em comunidades. Mas claro que dentro de toda a nossa viagem interior, a gente começa a criar muitos obstáculos com as pessoas e com nós mesmos. E cada vez mais a gente tem que aprender justamente a olhar para dentro, né? Eu achei bem legal que o Tito tinha falado ali, que as previsões quem faz são nós mesmos, né? Achei bem interessante porque justamente é isso. Eu acredito que a gente sempre pode tomar essa decisão de agir diferente ou de perdoar alguém. Eu não lembro quem é que tinha se referido a isso, mas o perdão realmente é uma grande oportunidade de perdão, porque ao final de contas todos somos falhos, todos erramos e todos temos muito que aprender. E é uma grande oportunidade disso, né? Tu falaste método, né? Dá um exemplo de um método de vocês que dá para ser utilizado nesse processo, talvez, que ajude. O perdão é um deles, mas o perdão, assim, às vezes até é uma questão minha pessoal, assim. O perdão, às vezes, é uma coisa muito difícil de tu reconhecer realmente quando que tu perdoou. Mas eu acredito que o perdão, ele vem muito de uma aceitação, né? Uma aceitação da situação como ela é, como as coisas realmente são, não como a gente gostaria que elas fossem. Eu posso estar na fase também do perdão de que eu não quero nesse momento perdoar. Teimando, eu não quero, não tô afim de perdoar. Tem essa fase também. Com certeza, com certeza. E é justamente, eu estava lendo algumas coisas do Lama agora, do meu Lama esses dias, e ele falava sobre as fases do perdão. Não sei se era sobre o relacionamento, mas acredito que era. Que a primeira coisa, tu tem que ter um distanciamento da situação, onde tu deixa as coisas se assentarem, tu deixa as coisas serem como elas são e tu espera um pouco. Isso pode ser em questão de tempo e questão de espaço físico. Tu precisa, às vezes, dessa distância, porque às vezes a gente está muito dentro de uma situação. Aí depois tem a compaixão, que para nós o sentido é que tu entende o ponto de vista do outro, tu consegue te colocar no lugar do outro, tu consegue ver que, na verdade, por mais que às vezes o outro não fez aquilo que tu gostou, é o que ele conseguiu fazer. Ele também estava sofrendo, ele também estava em condições difíceis. Os limites. Só pra gente entender, tu falou o teu lama. Explica pra gente quem é esse lama. O meu lama é o Lama Oli Nidal, que ele é um lama dinamarquês. Ele foi junto com a esposa dele, a Hannah Nidal, no final dos anos 60 para o Tibete. E eles encontraram o 16º Karmapa, que o Karmapa, ele é o fundador da linhagem Karmakadjo, que é a que eu sou. O pessoal de Três Coroas são os Nigmas, é outra linhagem. E dentro da linhagem Karmakadjo tem esse braço do Lama Oli, que é o meu lama. Ele foi lá, pegou os ensinamentos e trouxe para o Ocidente. Então, para nós, ele é o nosso pai espiritual, onde ele nos dá, ele mastiga todos aqueles ensinamentos que eu te relatei antes, que são enormes, e ele nos dá aqueles que a gente conseguiria usar, porque realmente sozinho e por si só é muito difícil tu saber por onde caminhar, né? É interessante isso que ele traz, né, pai? Sozinho é difícil saber. E acho que essa é a ideia também de uma religião, de ter essa união, porque a religião ela consegue unir muitas pessoas e eu acho que até dá até mais coragem para elas, talvez.
Sem dúvida alguma, é um momento, como nós falamos, né, da perdão, de união, de rever conceitos, a reforma íntima. Me veio à cabeça, vendo todos os irmãos aqui conversando, falando da tristeza, por exemplo, a pandemia, o primeiro Natal, que nós não éramos aconselhados a não visitarmos aos nossos familiares e como foi difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sempre conseguimos, de alguma maneira, superar isso. Então, foi onde surgiu os natais online, onde congestionamento dos nossos celulares. Me vem também a superação e também quando a gente inova. Me veio à cabeça, de tanta tristeza, me veio momentos que também o Natal é diferente em Porto Alegre, onde nós temos um Papai Noel azul, né? Não sei se vocês lembram, eu sou colorado, mas eu me lembrava disso aí. Então, como o Natal tem coisas marcantes, né? Desde tu ir na rua e entregar um pedaço de pão para uma pessoa que não tem, né? Uma vez nós levamos, como o bispo falou, que antes da ceia a gente costuma sair e lembrar do próximo. Nós levamos suco, porque o refrigerante às vezes está caro, né? E uma pessoa recebeu aquele suco e disse assim, como é bom receber um refrigerante no Natal, e às vezes a gente tem tanto, meu pai é um que briga, pô, a gente tem tanto que daqui a pouco a gente vai acabar desperdiçando no Natal, e tem alguns com tão pouco. Então essa união, essa questão de ver o próximo, não só dos teus familiares, mas aqueles que não têm, é importantíssimo no Natal. Aqui na Câmara Municipal nós temos, para quem não conhece, no primeiro andar do Parlamento, um espaço interreligioso, justamente para reunir diferentes pensamentos, religiões, doutrinas, um espaço que a Câmara já tinha há muito tempo, agora foi reformado, ficou bem perto da entrada aqui do Parlamento, no primeiro andar, justamente um local sem nenhuma imagem, nada que faça referência a alguma religião, justamente porque é um lugar para abrigar a todas. E eu queria perguntar para cada um de vocês aqui um pouco sobre essa tolerância religiosa. Como que o senhor acredita que a capital está hoje em dia nesse sentido? Está aceitando mais as diferenças, bispo? A gente está conseguindo convergir mais, mesmo com pensamentos diferentes? A gente está conseguindo evoluir mais? Eu não sei porque eu cheguei aqui há pouco tempo, ainda não percebi assim, mas, por exemplo, nós temos na Igreja Católica, instituída pelo Papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres, que é no último domingo ali, foi 33º domingo do tempo comum, foi final de novembro praticamente, e seria fantástico que fosse um evento interreligioso, porque pobreza tem em todo lugar, em todas as religiões, em todas as sociedades. Então, se não houver, deve haver, né, essa abertura, porque nós não podemos ver as nossas diferenças, nós precisamos ver as nossas algo em comum que nós temos, que é a própria vida, a defesa ao próximo, a defesa da vida. Então, precisamos, se não tiver, nos unir nessa causa, né, que está ligada à misericórdia. Foi justamente depois de um ano inteiro refletindo sobre o que é misericórdia, compaixão, como descrevemos aqui, né? Porque se não tiver um coração misericordioso, como vai perdoar? Como vai amar? Como vai semear a paz? É impossível. Então, esse clima natalino tende a ajudar, não é, esses corações mais de pedra, né, a serem mais humanos, né, sentirem esse amor ao próximo, estarem dispostos a unir forças em prol de algo em comum, para melhorar a sociedade para todos. Eu acho que é aquela máxima que dizem, futebol, religião não se discute. Na verdade, eu acho que a gente pode ressignificar e muito diferente do futebol, eu acho que a religião ela deve sim ser discutida, a gente está fazendo isso aqui agora, porque mesmo com pensamentos diferentes e ideias diferentes, de a gente fugir dessa contestação de querer que alguém tenha mais razão que o outro. Eu acho que a ideia é um exemplo, eu acho que muito prático, de a gente respeitar quem pensa diferente e mesmo assim seguir. O diálogo é tudo, Felipe e demais. Se não soubermos conversar, dialogar, ninguém é dono da verdade. Nem o próprio Jesus respondeu essa pergunta quando foi questionado lá, né, na hora do julgamento final, o que é a verdade? Ele não respondeu nada porque ele já tinha respondido em vida o que é a verdade, o que é a vida, o que é o caminho. Mas ninguém é dono da verdade, né? Nós estamos sendo convidados a unir forças, né? Juntos vamos mais longe.
se quisermos ir rápido, vamos sozinho. Isso lembrou o Papa Francisco no escrito, e eu acho que vem lá do Oriente, viu? Essa, como eles chamam, não é um slogan, né? Tem muitos slogans orientais, um deles é esse. Se quiser ir rápido, vai sozinho, mas se quiser ir longe, vá junto com o outro, né? Pois baseado em Eclesiastes 4, né? Também. Que é ali de Salomão, né? Pois é, pastor, eu acho que é isso, é a gente poder juntos ter esse respeito e esse diálogo também é fundamental. Eu, por exemplo, eu sou prefeito de praça. Uma das primeiras praças. Já aqui. É um político também. Não, eu sou um moderador, porque como tem um grupo de todos os moradores ali, eu sou moderador e eu corto, né? Muita coisa. Quando tem discussões políticas, que a política divide tanto as pessoas. Mas não impeço, né, a manifestação religiosa, e todo mundo me conhece no meu bairro, naquela região ali que eu sou prefeito, como pastor. Alguns nem sabem meu nome. Isso aí é o pastor o pastor conseguiu isso, o pastor conseguiu academia, o pastor conseguiu playground, o pastor fez isso. Eu estou a serviço da comunidade. O senhor acha que estão respeitando mais agora, Eu por creio exemplo, que sim. vocês evangélicos? Eu creio que sim. Melhorou mais? Veja bem, na história do evangelicalismo aqui no Rio Grande do Sul, desde que chegaram os primeiros pastores luteranos em 1825, foram 6 pastores que chegaram ali no Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Em 1824 já tinha chegado a primeira leva de imigrantes luteranos. Eles precisavam de um pastor. E aí a Alemanha mandou para cá, na próxima leva. Eles foram sempre muito perseguidos, mas também eles se isolaram entre a sua comunidade, está entendendo? Se fecharam e eles não alcançaram outras pessoas. Diferentemente do Exército de Salvação, que chegou aqui em 1892, da Igreja Anglicana do Brasil, que chegou em 1893, dos batistas, que chegaram na mesma época, e dos metodistas, que começaram a fundar escolas e as suas paróquias. Eles abriram as suas paróquias para toda a comunidade e não restritos a uma raça. Isso isolou os luteranos. Mas eu acho que a maior discussão foi quando chegou o pentecostalismo aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, em 1912, quando uma leva de imigrantes suecos na Vila Guarani das Missões também precisava de pastor, e a Suécia mandou batistas para lá. E depois, em 1924, aqui em Porto Alegre. Então, houve muita oposição. No início, até a década de 60, os anos 65, 68, havia muita oposição aos evangélicos. Mas depois isso foi cedendo. Eu escrevo muito nesta área, né, porque eu tenho livros escritos nesta área, sobre a história. Então, eu tenho visto assim que tem um maior espírito, um espírito, não digo maior, mas melhor, de aceitação. Tá? Eu mesmo já fui ali na Catedral Metropolitana conversar com o padre ali, conhecer bem as imagens, os vitrais, porque essas coisas históricas sempre me encantam, né? A igreja sempre aprendeu, através das imagens, a comunicar o evangelho para aquelas pessoas que eram analfabetas. Foi muito respeitado, conseguiu ter um bom diálogo com o padre ali. Eu consigo com todos. Não é? E no Brasil eu me relaciono com todos os pastores de todas as denominações evangélicas. Que a gente veja isso incorporado até nos fiéis que seguem as religiões também, para a relação com os seus e com os diferentes, poder repetir isso que o pastor está falando também, porque, por outro lado, por meio do budismo, a gente percebe daqui a pouco uma introspecção um pouco maior. Digamos assim, não sei se é a palavra correta, mas é um culto mais discreto, sim, não tem imagens assim diversas, sim. Não tem templos tão diversos. Para vocês é algo mais individual, não é nem essa palavra, toda religião é individual, mas é algo mais introspectivo mesmo. Eu diria que sim, eu estava até pensando como é que eu responderia essa pergunta, mas porque na verdade eu não teria tanta consciência para te dizer sobre
Como eu vejo essa situação hoje de tolerância, intolerância, eu nunca tive nenhum problema em ser budista e receber críticas ou algo assim. Eu sou muito curioso em relação às outras religiões também, porque para mim é um ponto de comparação. E na verdade eu entendo que as religiões é uma questão de servir o chapéu. Eu tenho predisposições, assim como ele vai ter predisposições, e cada um vai se adequar a um estilo diferente, a um caminho diferente. E a gente vê muito assim, só que a abordagem do budismo ela é um trabalho interno muito forte mesmo. Então é um trabalho interno, então a gente acaba não se projetando tanto para fora, a gente acaba não fazendo tanto aparecendo e divulgando tanto. A gente se mantém mais no trabalho interior mesmo. Que é um trabalho muito difícil também, a gente olhar pra gente, se reconhecer também. Pra ti, como é que tem sido essa caminhada? Um grande desafio, uma grande jornada, porque realmente até tem relatos assim dos lamas, assim, de outros budistas, né, mais antigos que iam para as cavernas para meditar e ficavam anos e anos e anos. E eu conheci pessoas que meditaram e ficaram já uma semana, um mês ou até mais tempo, assim. E daí explicaram, a gente às vezes pensa, tu vai para um lugar isolado, vai ficar sozinho meditando, não vai ter nada para fazer, vai ficar entediado. Na verdade, diz que é uma experiência que ela pode ser tanto aterrorizante tu ficar sozinho com teus pensamentos, quanto pode ser que tu saia dali radiante e tu descubra coisas muito incríveis, né? Então, para mim tem sido um grande desafio, cara, uma grande jornada. Então por que não vai ao Nepal? Quem sabe? Quem sabe? E te enfurna lá numa caverna por 2 anos. Quem sabe a tua experiência Quem sabe? Deve estar nos planos da bagagem do Felipe. Pai, e por outro lado, a Umbanda tem bastante o culto às imagens, né? A gente percebe como a festa ela é grandiosa e vocês também cultuam muito as oferendas que vocês fazem. Isso tudo representa também o que para a religião de vocês? Só acho que é importante deixar aqui para vocês que existe o DIRPOA, que é o Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre, fundado, acho que faz uns 27 anos. O Rabino Gershon é o coordenador, eu faço parte desse grupo. Existe uma lei municipal até que esse grupo tem um padre, tem um budista, tem um de cada instituição religiosa. Tem agora criado esse ano o Convir, que é a convivência religiosa criada pelo governo do estado. Nós fizemos até uma conferência lá na PUC, então eu vejo que a coisa está caminhando para cada vez mais nós possamos conversar. E não gosto muito da palavra tolerante, não gosto que me tolerem, né? Gosto que me respeitem, só como eu respeito os demais. Mas a questão das oferendas, a questão dos santos, a questão... Tudo é uma caminhada, né? Porque a minha religião... Eu sou um bandista, mas também sou de religião afro. Então, o negro veio para o Brasil, chegava aqui, mudavam o seu nome, não podia cultuar os seus orixás, então a gente sofreu muita dificuldade em manifestar a nossa fé. Acredito que são desafios que a gente vai ter que caminhar, até porque muitos reclamam, tem oferenda nas praças, oferenda nas ruas. Até eu e o meu colega estamos fazendo um grande debate sobre isso, né? Porque quando a gente começa a interferir no outro, a gente perde o respeito pelo próximo. Então nós estamos vendo tudo isso também. É um grupo de prefeitos de praça, Felipe, que a gente reúne com eles, das religiões de raiz africana, a gente reúne com eles para discutir essa questão das oferendas ou despachos nas praças, né, que a comunidade não gosta. E é um desafio, né? E me explica, pai, por que a oferenda é importante? Ela é importante porque quando tu vai falar com o sagrado, tu gosta de presenteá-lo. E o presente é as frutas, é aquelas comidas que a gente chama de oferendas que são dadas aos santos, né? Claro que muito se faz na rua porque era proibido fazer em casa, então criou-se a cultura de ser na rua. Que agora nós, em conjunto, nós estamos tentando debater e ver um melhor resultado disso. Tanto é que nós adotamos uma rótula lá na Zona Sul que era depósito de animais, era depósito de lixo, e nós botamos o monumento ao Xangô e ali a gente tenta preservar e virar um ponto turístico. Mas é que uma cultura não se muda em um ano, né? Algo que se perpetuou por 500 não vai se mudar em um dia. Então, mas o diálogo é importante, nós estamos dialogando, graças a tudo de sagrado, aí nós temos uma boa convivência, exatamente, uma boa conversa. Os dois opostos, Estamos né? tentando achar um caminho do meio que todo mundo fica feliz, porque eu acredito que quando tu extrapola ou interfere na do outro,
o respeito acaba. Que importante esse movimento. Isso é importante. Eu queria que tu me explicasse até para fins de entendimento mesmo. Eu confesso eu não conheço muito bem. O senhor falou, né? Tem uma diferença entre a Umbanda e a religião afro. Qual que é a diferença? Umbanda é uma religião brasileira, 100% brasileira, criada no Rio de Janeiro pelo irmão Zélio, onde tu incorpora espíritos de pretos velhos, de negros e de índios. Tem muita afinidade com a Igreja Católica, todos os nossos santos são católicos, as datas são iguais. E a religião afro, ela já é diferente, ela tem o culto aos orixás. Então, todos os orixás têm também o sincretismo com a Igreja Católica, porque nós, como nós tivemos a colonização portuguesa, ficou muito enraizado. Do ramo da religião afro tem algumas ramificações. Tem. Quais são? Por exemplo, eu sou da Cabinda, mas tem o Oió com Jeje, são as famílias que vieram da África, muito parecido com como o irmão ali explicou do budismo, que são famílias, vieram essas famílias que vieram para o Brasil e aí se manifestaram a sua fé aqui, mas veio pessoas novas, não veio pessoas velhas que tinham a cultura. Então, você vai pegar uma cabinda lá da África e daqui, é totalmente diferente. E como o senhor pode misturar, o senhor pode ser da Umbanda e também... Somos juntos. Muitos são só praticantes da Afro, muitos só umbandistas, eu sou dos dois. Temos também os ciganos, temos a quimbanda. Mas o importante é que nós tenhamos que aprender a conviver em paz e bem com todos. E eu acho que isso representa também um grande anseio do brasileiro, que muitas vezes são católicos, vão na igreja, mas também são espíritas, gostam de utilizar as cartas, enfim. É uma união de várias atividades e várias crenças, e eu estou sempre aprendendo. Eu ouvi a palavra tolerância não é legal. Realmente, eu não tinha parado para pensar nisso. A questão não é tolerar, é respeitar, aceitar aquele que é diferente. E com essa palavra, assim, esse respeito às diferenças, eu queria encerrar o nosso debate pedindo para cada um de vocês deixar uma mensagem final para quem nos acompanha nesse programa, nesse findar de ano, dezembro, último mês do ano, chegando o final do ano. Momento, Bispo, é realmente da gente parar e agradecer. Aproveitemos mais este Natal, que é mais uma oportunidade de nós estreitarmos amizades, aprendermos sempre. Acho que essa dinâmica de aprendizado constante é fundamental, muda a postura de vida, né? Se eu me acho dono da verdade, nunca vou ter grandes amigos. Então vamos aproveitar esse Natal, essa presença de Deus entre nós, caminhante conosco, né? Para despertar esse nosso coração humano. Somos todos humanos, somos todos irmãos, independente de religiões, de crenças, de time de futebol, partido político, enfim, deixemos as diferenças, vamos ver as coisas comuns entre nós. Somos todos irmãos humanos criados por uma divindade, né? Não vou nem dizer Deus, porque outros têm outras crenças. Alguém nos criou assim como somos e somos todos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece pela participação. Muito obrigado aqui pela presença, Bispo. Por gentileza, pastor. Bem, eu gostaria de, ao encerrar esse programa, agradecer a oportunidade que eu tive para expor aqui, conversar com todos vocês e deixar meu apelo. Natal é uma época de deixar o egoísmo de lado e de abençoarmos mais a vida das pessoas. E queria lembrar aos nossos telespectadores de que aqui na região das ilhas tem muita gente que perdeu tudo. Hoje me fizeram um apelo se não tinha um fogareiro, porque a pessoa perdeu tudo na sua casa. E afora essa questão aqui das ilhas, pessoal lá do Vale do Taquari, lá os irmãos em Cristo e a sociedade em geral se mobilizou. Mas aqui nas ilhas está sendo muito precário. Então eu apelaria assim, que a gente deixe de lado um pouco o nosso egoísmo, que eu vou trazer para mim, a minha festa, e vamos nos presentear para esses que mais precisam. Obrigado, pastor, pela presença. Obrigado. Felipe, por favor, tua mensagem final para a gente. Bom, gostaria de agradecer ao convite e a oportunidade de estar aqui com os amigos aqui para conhecer um pouquinho mais. E eu já aprendi bastante hoje, fiquei feliz que tem também iniciativas para fazer essa conversa entre as religiões, que acho que é bem importante, né? Acho que nem todo mundo tem que ser da mesma, mas a gente tem que saber conviver e saber reconhecer, né?
Então, a minha mensagem é sobre isso mesmo, sobre o amor, sobre o perdão, que eu acho que são qualidades muito importantes para a gente ter e para a gente olhar para dentro, né? Que apesar que o Natal ele também acaba tendo essa roupagem muito comercial, também é difícil de separar às vezes, né? Mas acaba que é uma maneira de expressar a nossa generosidade e o nosso agradecimento também. E eu queria falar também, se alguém quiser conhecer, não sei se me permite, se alguém quiser conhecer o Centro Budista, um pouco do budismo, que como eu tinha falado, a gente não se divulga tanto, mas a gente vai ter uma oportunidade agora nos dias 15 e 16 de dezembro, vem uma professora russa que está vindo aqui no nosso Centro do Caminho do Diamante, em Porto Alegre, no dia 17, e ela vai estar em São Sebastião do Caí. A gente tem um centro lá também. Obrigado pela oportunidade. Certo, feito o convite nas redes sociais, só seguir aí, né? Budismo Caminho do Diamante também, para poder conhecer um pouco mais. Pai Tito de Xangô, tua mensagem final, por favor. Bom, agradeço a oportunidade, o convite, estar aqui com os irmãos católico, budismo, os nossos irmãos evangélicos. Sempre é uma satisfação estar com aqueles que são diferentes, mas ao mesmo tempo, conversando um pouco, nós vemos que temos muito mais o que agrega do que nos distancia. Eu acho que fica a mensagem de um próspero Natal de amor, de esperança, de união, de perdão. Ou seja, o presente vai ser uma caixa vazia de muitas intenções. Que o presente que tanto a gente dá valor e sai para comprar seja aquele presente do coração. Que a gente possa abraçar nossos familiares, principalmente aqueles que a gente está abrigado, que a gente está distante. E deixo essa esperança que nós possamos fazer o Natal uma grande reflexão e não só presentes ou bens materiais, como falou meu irmão do budismo. Temos que pensar mais naquela parte que toca o nosso coração e nos faz chorar no Natal. Um bom Natal a todos e sejamos felizes nesse final do ano. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos aqui que puderam compartilhar um pouco da sua história, das suas crenças. A você, muito obrigado por estar com a gente em mais um programa hoje com a produção da Daiane Costa. Muito obrigado. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar por meio das nossas redes sociais e mais informações sobre a Câmara de Vereadores no site do Legislativo. Um bom Natal a todos e até a próxima. Tchau, tchau.